Sobre os princípios da Carta, a gente pode destacar a importância de políticas públicas contínuas que promovam cidades mais dignas e justas, como gestão de resíduos e acesso a espaços públicos de qualidade. Podemos destacar também a preocupação crescente com os desafios enfrentados pelas áreas urbanas. Neste momento de severas mudanças climáticas que acontecem no mundo e no Brasil particularmente, a ação humana desmedida e descontrolada no ambiente dos municípios vem culminando no aumento das catástrofes socioambientais, com recorrentes situações de decretação de calamidade e ou de emergência pública em diversas localidades brasileiras. Arquitetos urbanistas apresentam suas preocupações e demandas para os futuros gestores dos municípios brasileiros. A sociedade mal se recupera de um quadro pandêmico de Covid-2019 e já se depara em outras proporções. As problemáticas associadas às deficiências no controle urbano e sanitário no Brasil, que acirram problemas de saúde pública, como a dengue, novamente dentro dos noticiários. No último mês de abril, por exemplo, o país ultrapassou a marca de 2,5 milhões de casos. E este número é o maior já registrado em toda a série histórica de doença no país, desde o ano de 2000. É importante ressaltar que a eliminação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e da febre amarela, revela-se como tarefa de imensa dificuldade, tendo em vista a sua associação ao crescimento da população, a ocupação desordenada do ambiente e a falta de infraestrutura dos grandes centros. Os efeitos das mudanças climáticas, eles permeiam os noticiários, impactando a sociedade, eventos trágicos decorrentes aí de enchentes, como ainda vem acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Esses diversos casos, de alagamentos e secas, eles alternam em todo o país. A alta incidência de extremos climáticos, com elevação da temperatura em 5 graus em algumas localidades, eles levaram recorde no país de decretações de estado de calamidade e de emergência nos últimos 10 anos. Os efeitos desse desequilíbrio apontam para a necessidade de um esforço descomunal por parte da humanidade. São indispensáveis aí para a gente melhorar essas condições, os instrumentos de políticas públicas, o planejamento urbano e ambiental e a conscientização da população, mirando, claro, a minimização dessas consequências de todos esses impactos. Em relação às cidades como locais de melhor qualidade de vida, elas seguem figurando como núcleos de atração para as pessoas em busca de oportunidades de emprego e aumento da renda, e também de melhor qualidade de vida para suas famílias. Nas cidades, há oferta de equipamentos coletivos no que diz respeito à infraestrutura física e social urbana, atividades culturais, de esporte e lazer nos bairros, por exemplo, uma mobilidade de maior qualidade permeando e interligando as diferentes funções e usos na cidade. Todos os demais aspectos positivos que a condição da vida gregária pode proporcionar. Quanto ao que é a realidade do contexto urbano, precisamos considerar os índices de desemprego, o déficit habitacional, a crescente precarização das moradias, problemas sociais e ambientais, a favelização ainda espalhada pelos vales dos rios e pelas encostas e topos de morro e a ocupação indevida de áreas de várzea e nascentes. Em relação ao controle das áreas aptas e inaptas ou condicionadas a determinados usos, faz-se fundamental a importância para a preservação dos cinturões verdes dos municípios que figuram como jardins das nossas cidades. Eles servem como instrumento de política de segurança alimentar, reduzindo o deslocamento dos produtos entre as áreas de cultivo e de consumo, que funcionam como uma barreira à expansão urbana não planejada. E o que esperar dos novos prefeitos para gestões municipais no período de 2025 a 2028? 1. Respeitar e fazer cumprir os instrumentos das políticas urbanas e ambientais instituídos no Brasil. 2. Relembrar o papel central e constitucional que detém os planos diretores municipais. Tais planos diretores devem estar em consonância com planos setoriais. Há também as ferramentas urbanísticas postas pela Lei do Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001. A cultura do planejamento e gestão das cidades deve estar na base e ser valorizada por todas as municipalidades, mesmo aquelas com populações de pouco mais de 20 mil habitantes. Os dados do último censo demográfico do IBGE de 2022 apontam um crescimento no número de municípios que alcançarão população igual ou superior a este patamar populacional e, logo, estão obrigados a elaborar o plano diretor, conforme o artigo 41 da referida lei, e seu não cumprimento pode resultar em sanções. Em relação aos planos diretores, não se trata apenas da elaboração e exposição de cartilhas e demais instrumentos correlatos,
Trata-se também da técnica, respeito e implementação das diretrizes dos planos diretores, que são legalmente instituídos mediante aprovação em audiências públicas. É preciso primar pela busca das melhores práticas do âmbito do desenvolvimento local, pela modernização dos instrumentos das políticas urbanas e ambientais, pelo cumprimento dos dispositivos legais que se impõem para a melhor organização do uso e ocupação do solo e da potencialização das atividades econômicas em moldes sustentáveis. A urbanização pode e deve ser vista como uma oportunidade para crescimento econômico. É importante promover a regeneração, renovação e a reabilitação das nossas cidades, buscando a inclusão e a redução das desigualdades. Com base no porte das cidades e diversidade socioeconômica que as caracterizam, podem ser observados alguns pontos desafiadores na gestão e no planejamento urbano e ambiental, quer no âmbito das metrópoles, das cidades metropolitanas ou das cidades médias e pequenas, restrita ao território municipal, à luz das suas respectivas complexidades, quais sejam: espraiamento da malha urbana sobre áreas inaptas ou com restrições de uso e ocupação do solo, gerando incêndios e desmoronamentos de morros e encostas. Perdas de relevantes atributos ambientais e cinturões agrícolas em potencial. Crescentes focos de novas favelizações, aumentando o tecido urbano informal nas cidades, desprovidos de infraestrutura urbana. E sobre a falta de infraestrutura sanitária, a gente tem uma questão muito séria, que é a falta de planejamento sistêmico entre fornecimento de água e a infraestrutura urbana mínima de esgoto, enfim, sanitária. E a gente tem também uma questão séria hoje em dia que a gente precisa verificar, que é a questão da administração dos resíduos sólidos, que influencia diretamente nessa questão sanitária. A falta de alinhamento entre as diretrizes do plano diretor no âmbito da expansão e ocupação ordenada no território e os planos de mobilidade urbana, que por sua vez não contemplam a mobilidade intramunicipal. E sobre problemas recorrentes de mobilidade, podemos destacar o uso prevalente do automóvel, da deficiência dos transportes públicos, da precariedade de malhas viárias intermodais e da ausência de acessibilidade em seu contexto mais universal. A falta de alinhamento entre as diretrizes do plano diretor no âmbito da expansão urbana, da aprovação de novos loteamentos mediante o provisionamento de equipamentos coletivos de saúde, educação, cultura, esporte, segurança e lazer. Degradação dos espaços públicos, que vem perdendo sua importância como lugar de vida coletiva, e dos centros históricos, com a minimização da relevância simbólica, política e econômica que apresentam. A falta de políticas públicas municipais, com foco na valorização de etnias especiais presentes em seus territórios, repercutindo na perda da identidade socioeconômica e culturais de comunidades de relevância. Incapacidade técnica, econômica e de gestão do poder público municipal em fazer frente aos problemas urbanos que se acumulam diante da falta de observância e cumprimento dos instrumentos das políticas urbanas e ambientais disponíveis no Brasil. Arquitetura e urbanismo de qualidade para todos. Dentro desse contexto, o CalBR e o CEAL, que reúnem hoje aproximadamente 230 mil profissionais ativos, vêm reafirmar sua posição política na sociedade, atuando na promoção da arquitetura e urbanismo de qualidade para todos. As instituições de arquitetura e urbanismo do Brasil, atuando de forma cooperada, vem contribuindo no atendimento dos desejos, necessidades e direitos dos cidadãos, a melhor qualidade de vida nas cidades, defendendo um pacto pelo desenvolvimento sustentável dos municípios, baseado em instrumentos políticos e gestão pública, transparentes e inclusivos, a considerar, variando conforme sua dimensão e escala, cidades socialmente inclusivas, promovendo espaços para todos os segmentos e faixas etárias, eliminando formas de segregação e exclusão social ou espacial. Empreendimentos habitacionais para a população de baixa renda, otimizando a infraestrutura existente nas áreas urbanas já consolidadas, não periféricas.
Criação de mecanismos públicos através da gestão municipal, com vistas ao desenvolvimento de programas comunitários, de requalificação paisagística nas favelas, valorizando as identidades locais, com maior integração dos tecidos urbanos, informal e formal nas cidades. Priorizar a criação de áreas de especial interesse social, as ARIS, para o melhor direcionamento dos programas de assistência técnica gratuita, a ATIS, para a construção e reforma de moradias da população de baixa renda, incluindo a requalificação do lugar com equipamentos públicos por parte da Prefeitura. Adotar um modelo de cidade ambiental e socialmente sustentável, incentivando a arborização urbana, estimulando a eficiência energética e o baixo consumo de carbono. Promover a preservação da memória paisagística, urbanística e arquitetônica da cidade, através de planos de conservação dos centros das cidades. Valorizar e preservar corpos hídricos e áreas úmidas, com melhor aproveitamento do potencial paisagístico e integração das soluções de saneamento aos parques urbanos. Elaborar planos contingenciais para áreas sujeitas a inundações, desmoronamentos e outras fragilidades urbanas e ambientais, que contenham ações imediatas para evitar riscos. Associar mobilidade e território, gerando uma rede de transporte público articulada, priorizando metrô, ônibus, trem e o incentivo aos ciclistas e pedestres. Valorização do pedestre, criando condições para que as calçadas sejam caminháveis e seguras, com melhores recursos paisagísticos, de arborização, comunicação e sinalização urbana adequados. Considerar a confecção de editais consistentes para a realização de licitações de obras públicas a serem implementadas somente após a elaboração prévia de projetos completos de arquitetura e urbanismo. Adotar o concurso público nas licitações para projetos de arquitetura e urbanismo de obras públicas, considerando sempre a escolha da melhor proposta. Disponibilizar informações com total transparência e utilizar intensamente boas práticas de comunicação social para sua melhor compreensão e possibilidade de reflexão autônoma da comunidade. A governança da metrópole, das cidades metropolitanas e das pequenas e médias cidades restritas ao território municipal deve ter como base o compromisso. Compromisso de respeitar e implementar os instrumentos e políticas urbanas e ambientais vigentes no município, procedendo assim à revisão daqueles com mais de 10 anos de instituição e que se encontram desalinhados à dinâmica de crescimento urbano em curso. Os gestores públicos precisam se qualificar tecnicamente para monitorar a execução e implementação dos planos e demais ferramentas urbanísticas estabelecidas no Estatuto das Cidades. Nesse sentido, é necessário cumprimento obrigatório das revisões do plano diretor com uso de metodologia transparente e com efetiva participação técnica e social, construção de instrumentos que possibilitem uma ampla participação popular e a observância da representatividade no Conselho da Cidade. Formação de uma rede de instituições públicas e privadas que possam estabelecer um canal de relacionamento sobre o desenvolvimento urbano do município. Formação de corpo técnico qualificado e permanente, possibilitando a existência de um sistema de planejamento contínuo, requisito básico para a obtenção de recursos orçamentários para investimentos públicos. Os gestores públicos precisam se qualificar tecnicamente para monitorar a execução e a implementação dos planos ou demais ferramentas urbanísticas estabelecidas pelo Estatuto das Cidades. Nesse sentido, se faz necessário investimentos em bancos de dados especializados que possibilitem acesso à informação em tempo real dos principais indicadores parametrizáveis do desenvolvimento urbano e municipal. Elaboração de um sistema de informações cidadãs para melhor acompanhamento do processo de regularização fundiária e imobiliária. E utilização de indicadores sociais que viabilizem o projeto de cidade dentro das premissas de arquitetura e urbanismo para todos. Visando a continuidade de planos, programas, projetos e ações calcadas em políticas municipais e não de governo, promovendo planejamento de longo prazo que expresse o compromisso com uma agenda urbana transformadora para as cidades e os cidadãos brasileiros. Este é o Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável dos Municípios e suas cidades, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CalBR, propõe à sociedade e aos candidatos, homologados à condição de prefeitos para a próxima gestão municipal 2025-2028.